Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse curso sobre os sagrados arcanos do tarô. Neste curso, você estará apto a utilizar esta ferramenta iniciática e sagrada para autoconhecer-se, para autoconhecimento e também para atendimento. Então, neste curso, você poderá ler para si mesmo e poderá ler para as outras pessoas, iluminando-as, ajudando-as. Por quê? O tarô, ele é uma bússola de quais caminhos deveremos seguir, quais são as possibilidades, quais são as chances de um projeto, seja material ou afetivo, dar certo? Lembrando sempre que você é um ser espiritual em uma jornada material. E aqui, ao dar-se conta do tarô, você verá que o seu projeto reencarnatório tem todo um amparo dos seus guias espirituais. Porque sem a espiritualidade, o tarô é uma carta com símbolos. Então, neste curso, você aprenderá a como consagrar o seu tarô para que ele se torne um oráculo sagrado e aprenderá também a se conectar com a sua centelha divina, o teu eu superior e os seus guias e mentores para uma melhor leitura, usufruindo melhor do teu projeto reencarnatório, fazendo e cumprindo a tua missão nesta jornada, a jornada do arcano 0, ou arcano 22, que é o arcano louco, que é a jornada de todos nós. Vamos nessa? Bom, quando nós falamos de oráculo, nós lembramos das sibilas, das sagradas pitonisas, que na tradição etrusca, greco-romana, na historiedade antiga, tinham o papel da profecia, de profetizar às pessoas aquilo que ocorreria. Essa é uma foto do famoso oráculo de Delfos, que era um oráculo consagrado ao deus Apolo. E lá, nesse oráculo, tem a famosa inscrição: conhece-te a ti mesmo. Porque não é tarô, não é runa, não é búzio, não é guia que vai fazer você se conhecer. Você precisa, antes de tudo, se ouvir, se olhar, para assim, então, atender os chamados do alto e os sinais, as transmissões que essa espiritualidade que nos alicerça quer nos mostrar, quer nos conduzir. Mas lembre-se sempre, você é a lei. Cabe a você abrir-se ao chamado do tarô, abrir-se ao chamado que a espiritualidade quer lhe fazer. Então, vamos iniciar a aula 1, cuja pauta, os temas serão origem do tarô, classificação do tarô e definição. Bom, não há um consenso entre os historiadores da origem do tarô. O tarô é um mistério velado. Alguns dizem que surgiu no Egito, outros dizem que surgiu na Índia, outros vão falar, que é a mais usual, que surgiu na Idade Média, e era um jogo praticado entre a corte, era um jogo. Pois bem, esse
Esses decks que estão aqui aparecendo nos slides são os decks de Visconti Sforza, que é uma cidade da Itália renascentista, ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde não há as inscrições numéricas e nem os nomes. Então, antigamente, quando surgiam os decks de tarô, não haviam as inscrições numéricas e seus respectivos nomes. E percebe-se pelo desenho, pela estética que é representada aí nesse slide, figuras renascentistas. Então, na Idade Média, Idade Moderna, onde se propagou, onde se divulgou-se mais, né, o tarô, as figuras que estão ali, arquetípicas, são figuras medievais. Figuras hoje, para o homem contemporâneo, para a mulher contemporânea, que não faz tanto sentido, mas que naquela época fazia muito sentido. Esse aqui, o arcano do meio, é o arcano 9 do ermitão. Quem que é o eremita? Era aquele padre, aquele monge que se retirava aos ermos. Hoje não existe na nossa sociedade brasileira a figura do ermitão. Quem que seria o ermitão? Um monge budista, talvez? Uma monja quen estaria aí representando esse arcano? Mas, como nós veremos adiante, por mais que são figuras antigas, que não são comumente encontradas na atualidade, as mensagens que os sagrados arcanos representam são universais, são arquetípicas. Então, o eremita, quando ele sai num jogo, ele fala de solidão, solitude, reclusão, sabedoria, o lado ancião, o lado do bom velhinho sábio, que todos nós temos. Não é bacana? Como eu disse há pouco, o tarô, ele se propagou entre a corte nobre da Idade Média, e na Idade Moderna ficou muito famosa, então as pessoas jogavam o tarô. O tarô ficou bem famoso aí em meados do século XIV, século XV, onde nós percebemos, tal como nos slides, nas representações dessas obras e afrescos, pessoas daquela época jogando tarô. Por quê? O tarô, até hoje, na França e nos Estados Unidos, ele tem dois usos. Ele é conhecido como tarô à jouer, que em inglês é tarot to play, que é como se fosse um jogo de buraco, um jogo mesmo, uma tranca. E o tarô adivinatoire, ou o tarot to read, em inglês, que é o tarô de leitura divinatória. Então, o tarô, ele tem esses dois usos, tanto o uso de diversão, como se fosse um truco, um buraco, e o uso divinatório, tá? O uso de diversão, como eu disse, é mais utilizado na França e nos Estados Unidos. Esse senhorzinho aí, simpático de barba, é o Eliphas Levi, que foi um grande ocultista, tá? Da Idade Moderna, e ele foi o primeiro, um dos primeiros, a associarem o tarô com os signos, né? Do hebraico e da Kabbalah. Então, Eliphas Levi, que é um famoso ocultista, todo mundo que estuda ocultismo, em um momento ou outro, vai se deparar com a leitura dele. Ele foi um dos pioneiros nesse sentido, a trazer o tarô para o lado oculto, para o lado esotérico. Mas é o Edward Waite, esse senhorzinho de bigode, o famoso, o que foi mais responsável, assim,
no uso divinatório do tarô. Então, no século XX, o Edward Waite, que fazia parte de um grupo de psíquicos, um grupo iniciático chamado Golden Dawn, vai pegar o tarô de Marselha, que era uma cidade de Paris, e vai tratá-lo de modo iniciático, de modo espiritual e esotérico. Ele convida essa moça, que também fazia parte do grupo esotérico da Golden Dawn, e ela vai ilustrar os arcanos maiores e menores. É a Pamela Collins Smith, tanto que no tarô, você encontra no tarô de White, que é o tarô base desse curso de tarô que eu irei ministrar. Esse deck é o base, que é o tradicional. Você encontra a assinatura dela nos decks, tá? Então, ele é o responsável em introduzir o tarô de modo divinatório e iniciático, tá? Porque quando você inicia o estudo do tarô, você está acessando os saberes ancestrais e divinos. O tarô, ele deve ser entendido como um alfabeto simbólico. Hoje existem vários decks. Deck é o nome do baralho. Existem baralhos clássicos, como esse aqui, o de Marselha, e baralhos mais modernos, como esse aqui da minha direita, em que os arcanos são todos mulheres. Qual é o melhor deck a ser utilizado? O tarô de Waite é o base desse curso que eu vou ministrá-lo, mas não existe o tarô mais correto ou o melhor. O tarô que melhor lhe diz respeito, que melhor fala com você é o ideal. Então, olha aqui o arcano 1, representado no seu modo clássico, de Marselha, lá da Idade Média moderna. O tarô da dona de casa, The Housewife's Tarot, arcano 1 é o mesmo. E esse tarô dos druidas. O significado arquetípico desse arcano 1, que é a carta do mago, é o mesmo em ambas as cartas. O que vai diferir é a linguagem estética e simbólica. Então, escolha um deck de tarô que melhor fale com você. Eu sugiro que, para quem nunca comprou tarô, para quem está tendo o primeiro contato neste momento, que você compre. Pode ser até o de Marselha ou o Waite, porque o Waite se baseou no de Marselha, nesses tradicionais, para depois expandir para os decks modernos e transculturais, tá bom? O que é importante? Como eu disse, o tarô é uma ferramenta iniciática e, portanto, ele trabalhará com os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. O éter, que é o 5º elemento, é você e a sua espiritualidade que vai estar ali dando o mojo, o escopo do jogo. Qual o sentido da terra numa leitura de tarô? A terra diz tudo que tem respeito ao tangível, ao concreto. Então, perguntas de dinheiro, perguntas sobre trabalho, emprego, grana, tá relacionado ao elemento terra. Perguntas sobre ações a serem tomadas, decisões, é o elemento fogo, que fala do ímpeto. Perguntas de fundo emocional, afetiva, relacionamento, é o elemento água que vai estar respondendo. E perguntas sobre razão, pensamento, estudo, é o elemento ar, que é o elemento que rege toda a parte cognoscível, de razão e cognição. Como eu falei no começo, o tarô ele pode ser usado como uma ferramenta
pessoal de autoconhecimento ou também como uma ferramenta oracular. Lembrando que o tarô, ele é algo sagrado, um oráculo divino, que, como você viu, é de muito tempo atrás, então deve ser tratado com muito respeito e carinho. E tem as limitações, então pergunta se eu vou ganhar na Mega Sena, perguntas muito assim amplas, o tarô não é passível de responder. Quanto mais objetiva a pergunta, melhor será a sua depreensão. Lembrando sempre que a intuição é uma boa aliada nas leituras dos jogos, certo? E as cartas não servem a especulações. Ah, faz de conta que não sei o quê. Não, tem que ser perguntas precisas, objetivas, tá? Bom, nós terminamos agora a aula 1 e aguardo vocês na aula número 2, onde vamos desbravar arcano por arcano. Um beijo grande e até a próxima aula.